AM 990 no Centro-Oeste Paulista, no interior paulista, e aquele convite para você ficar com a gente aqui pela próxima hora, curtindo, comentando, compartilhando a transmissão do programa Gente que Fala. Interaja também com a gente pelo WhatsApp, pelo 973350038, 973350038. Pelo WhatsApp você faz perguntas para as nossas convidadas de hoje. Eu sou Mauro Friesman e hoje é quarta-feira. O nosso programa sempre voltado nesse dia para os assuntos da saúde, para o bem-estar e para o comportamento. E antes aqui da apresentação das nossas convidadas, das nossas participantes, dar as boas-vindas aqui à nossa audiência, porque afinal de contas esse é o primeiro programa Gente que Fala ao vivo, realizado ao vivo em 2024. Então, estamos aqui de volta com essas nossas transmissões ao vivo a partir do meio-dia, de segunda a sexta-feira. Toda a nossa satisfação e o prazer para falar para a nossa audiência. Quero agradecer aqui de imediato a minha equipe, a toda a nossa equipe aqui, formada, capitaneada pelo jornalista Fausto Camunha, dirigida também pela Zenilda Salvato, a produção, a pauta do Pedro Schiavon, com o apoio também da Andréa Risso, os nossos amigos todos, pessoal técnico da Rádio 365, o pessoal técnico também da Rádio Cultura AM lá de Dois Córregos, no interior paulista, enfim, todo mundo cumprimentado, todo mundo aqui com o nosso desejo de um feliz 2024, com muita saúde, com muita alegria e muitas realizações. Então vamos lá apresentando então as nossas convidadas desta quarta-feira, doutora Alessandra Geisler, ela é pediatra, chefe da cardiopediatria dos hospitais 9 de Julho e também Santa Catarina. Ela é sócia proprietária da Cardio, Clínica Médica Cardiológica e Pediátrica. Tudo bem, doutora Alexandra, ou Alessandra, desculpe, tudo bem? Bem-vinda, boa tarde para você. Boa tarde, Mauro. Um prazer estar aqui de volta e começando o ano junto com vocês, podendo contribuir com informação de qualidade. Obrigada novamente pelo convite. Também com a gente a Laís Pinheiro, doutora Laís Pinheiro, médica psiquiatra e neuromoduladora. Doutora Laís, tudo bem? Bem-vinda. Bom dia, Mauro. Obrigada. Também gostaria de agradecer o convite, desejar um feliz ano novo a todos e espero estar esclarecendo e levando mais informação aí para os seus ouvintes sobre a saúde mental. Sim, teremos muitos assuntos importantes nessa edição de hoje do programa Gente que Fala, especialmente em relação à saúde mental. Afinal de contas, estamos no Janeiro Branco, que é um mês voltado para essa conscientização em relação às doenças ou em relação à saúde mental, né? Renata Monteiro também com a gente, ela é farmacêutica, pós-graduada em cannabis medicinal, homeopatia e cosmetologia, é proprietária da Ortofarma. Tudo bem, Renata? Bem-vinda. Olá a todos, todas e todos, um prazer estar aqui com vocês, podendo falar um pouquinho desse assunto, né, e quebrar um pouquinho mais de tabus a respeito do uso dessas plantas utilizadas aí pelos nossos ancestrais. Legal, Renata. Também com a gente eu vou apresentar a doutora Camila Mendes, cirurgiã dentista, biomédica, pós-graduada em biomedicina estética. Tudo bem, Camila? Tudo bem, boa tarde. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui hoje. Então vamos lá, gente. O nosso primeiro assunto de hoje, quarta-feira, como eu sempre destaco por aqui, os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento. Então vamos dizer o seguinte, olha, quem é que nunca aproveitou o ano novo para fazer uma lista de desejos e de promessas, não é verdade? O problema é que transformar esse compromisso em objetivos alcançados costuma ser muito mais complicado do que parece, né, pessoal? Para tentar facilitar um pouco esse trabalho, esse processo, sabe o que acontece? Tem gente que adota uma lista chamada lista reversa de desejos, incluindo os objetivos futuros, mas também olhando para trás, olhando para o retrovisor e vendo tudo que já foi feito ao longo do ano até aquele ponto onde a pessoa está, até aquele ponto atual. E assim o quanto falta, na verdade, para alcançar o que se deseja. Eu quero começar a respeito desse tema com a doutora Laís. O que você acha dessa lista reversa de desejos? Ou seja, a pessoa vai fazendo o que ela se comprometeu a fazer na virada do ano, essas promessas e desejos que estão lá na lista, mas ela tem que olhar para trás para ver se aquilo que ela já programou, ela está realmente, de fato, fazendo ou se está ficando alguma coisa aí pelo caminho, né?
É verdade, Mauro. Inclusive, essa procrastinação, isso de sempre ter uma lista muito grande e, mais uma vez, passou o ano e não concluiu, pode ser até sintomas de alguns transtornos mentais. É importante que inicie o ano, que inicie uma meta, né? E que para a meta nós precisamos colocar prazo. Nessas metas é muito importante a saúde estar inclusa. Então, você olhar para trás diz muito também sobre sua saúde, não só mental, como física também. O que faltou, quais os prejuízos que eu tive, como que eu posso reparar daqui em diante, como que eu vou corrigir. Hoje, as pessoas, nós vivemos num mundo muito acelerado, não, às vezes as pessoas se sobrecarregam muito também de metas, de planos, de informação. Isso está adoecendo, a comparação está adoecendo. Então, um pedido é que você não se cobre tanto, que você pare um pouco mais para olhar para sua saúde, porque sem saúde física e mental, sem saúde, você não consegue seguir nenhum planejamento. E esse olhar para trás, esse ver o que não foi feito, é onde conseguimos nos policiar e realmente prestar atenção no que está faltando. Por que que eu não consegui concluir essa meta? Por que que eu não consegui ter tanta atividade física? Foi tempo? Foi prioridade? Foi gestão? Então, eu acho que é muito válido colocar essa lista reversa agora para que tenhamos um 2024 aí com mais saúde, mais próspero e ficar atentos, né? Talvez essa procrastinação pode ser até um transtorno, onde as pessoas se culpam, mas nem sempre elas conseguem, por conta própria, sozinho conseguir. Agora, Laís, esse olhar para trás, acho que a gente precisa até esclarecer aqui, é o olhar para trás para ver para fazer uma reflexão sobre o que não foi, o que ficou realmente pelo caminho, o que não foi feito. Não é olhar para trás para se lamentar, porque a vida é olhar para frente, né? Exatamente. É muito importante, muita gente quer jogar o lixo para baixo do tapete. Não adianta a gente fingir, acabou, vou começar o ano aqui e zerou tudo. Não, a gente tem uma carga, a gente tem uma demanda que precisa ser ajustado. Então, é um olhar para trás para a gente conseguir ter mais responsabilidade e realmente ajustar os pontos que ficaram pendentes. Renata, o que que você acha que acaba levando muitas vezes à procrastinação? Ou seja, você estabelece aquilo que você queria e não vai, não faz, não executa. É, Teria sido um exagero na preparação dessa lista? Não adianta querer fazer 1 milhão de coisas, né? Coloca ali o que é prioridade, o que é fundamental na realização do ano que chegou e para poder fazer algo factível mesmo, né? Não adianta querer fazer uma coisa que não vai ter como, porque é procrastinar, certamente, né? Sim, muitas vezes as pessoas fazem, não é nem aquilo que elas têm realmente vontade, aquilo que elas sentem dentro delas que é necessário, mas fazem muitas coisas ali para agradar uma outra pessoa, para fazer alguma situação ali acontecer. Então é muito importante as pessoas terem um autoconhecimento, se perceberem, verem aquilo que realmente faz bem para elas, né? E elas colocarem isso como prioridade na vida delas, para tá cuidando da saúde, né? A saúde está envolvendo alimentação, prática de exercício físico, bem-estar, viagens, né? A pessoa poder fazer as coisas que elas realmente gostam. Então, as pessoas às vezes fazem uma lista tão grande de conquistas materiais, né? Ou outras atividades, e elas acabam esquecendo, acho que, do bem principal, que é a saúde, o bem-estar e o equilíbrio aí do seu corpo, da sua saúde mental, né? Poder fazer uma limpeza também nas ações, nas atitudes, essa mudança de vida, de trabalho, de atividades, que muitas vezes a pessoa ali também está saturada daquilo tudo e não tem aquele feeling para poder abandonar aquela situação para abrir aí os novos caminhos com novas oportunidades. Doutora Alessandra, o que que é fundamental para essa lista de desejos e de promessas sair do papel? Acho que a questão principal é a gente ter organização conosco mesmo, né? Muitas vezes nós ficamos buscando alcançar um objetivo que já está na lista de 2, 3, 4 anos atrás e não saiu do papel. Então, acho que você conseguir listar o que é importante,
para você, para sua família, para sua saúde, e tentar colocar em ordem e colocar prazo. Então, isso daqui é possível ser feito em tantos meses, isso em um tempo mais longo. E se cobrar e fazer uma revisita ao longo do ano, para você não deixar para o 31 de dezembro e falar, nossa, da minha lista eu não fiz nada. Então, acho que é um autocuidado da pessoa com ela mesma e uma organização. Acho que com organização, colocando as metas, isso também diminui a ansiedade, faz com que você consiga se organizar ao longo do tempo e revisite mais cedo antes de perceber que não saiu da lista nada do que você programou. Né? Seu entendimento, Camila, sobre a lista reversa de desejos. Afinal de contas, né, a gente tem que entender que a virada do ano, porque todo mundo deseja feliz ano novo, mas para não ficar só no da boca para fora, né, é entender que o feliz ano novo parte da gente. A gente é que tem que mudar para aquele ano que está chegando e que a gente deseja essas mudanças, né? Exatamente, fazer tudo que tiver dentro do nosso alcance, né? Nada muito além do que a gente não possa realizar. E organização, como a Alessandra disse, é primordial para a gente estabelecer também os nossos limites e colocá-los em prática. Né? Para a gente fechar esse tópico, Laís, e para aqueles que pensam que o dia 1º de janeiro é simplesmente o dia posterior ao 31 de dezembro e que nada muda, não tem planejamento, deixa a coisa andar e vamos fazer o que tem que ser feito, deixar a coisa acontecer. Para quem pensa assim, quais são as orientações? Olha, a primeira orientação é você olhar um pouquinho. Será que olhar para você, né? Será que essa desmotivação, essa falta de interesse no novo, será que não está aí com algum transtorno mental maquiado? Será que é essa procrastinação? Porque muita gente se cobra e quer fazer metas estando adoecido. Não tem como fazer um feliz ano novo se você não está feliz. Eu falo que não existe um CNPJ forte se o CPF não está bom. Então, o primeiro passo é olhar: eu estou tendo prejuízo na minha saúde? Eu estou dormindo bem? Eu estou ficando mais irritada? Eu perdi o prazer e o interesse nas coisas? Provavelmente você pode estar precisando de ajuda. E para você conseguir concluir as suas metas e fazer o planejamento, o mínimo que a gente precisa é estar saudável. Então, eu vejo que muitas pessoas se cobram, se culpam, procrastinam por estar adoecidas há tanto tempo e tão crônico que para elas é normal. Então, eu sempre fui assim. Eu sempre comecei o ano deixando as coisas pela metade. E isso não é o normal, gente. Quando vocês têm prejuízo, quando vocês não conseguem seguir o planejamento, quando vocês não conseguem ter esse brilho, essa perspectiva de futuro, tem alguma coisa errada aí. E a gente precisa de ajuda. É importante que a gente tome essa decisão de buscar ajuda para começar essa mudança. A mudança tem que ser de dentro para fora, né? Legal, gente. Vamos mudar o tema agora do programa Gente que Fala de hoje. Quarta-feira por aqui, desfilando as questões da saúde, do bem-estar e do comportamento. Então vamos falar do seguinte agora. Passada a comemoração do Ano Novo, aos poucos as pessoas vão retomando a rotina de trabalho e logo mais tem a vida escolar aí também entrando no rumo. E a vida escolar que é um momento importante para as crianças e também para os pais, né? É uma transição que requer preparação e cuidado para garantir que a experiência seja positiva, seja enriquecedora. A ansiedade dos jovens, né, nesse período é grande, especialmente por envolver possíveis mudanças de turma ou de escola. Doutora Alessandra, é um momento de atenção apenas essa retomada da vida escolar ou uma preocupação de fato para os pais? Mauro, acho que é um conjunto dos dois, porque os transtornos de ansiedade, eles são os quadros psiquiátricos mais comuns na infância e na adolescência. 10 a 15% da população pediátrica faz algum tratamento para isso. Então, a gente tem que sim ter uma atenção e ficar atento aos sinais e sintomas que requerem a busca de um especialista. Antes de tudo, a gente precisa destacar que um certo grau de ansiedade é normal e é até saudável na vida de todo mundo, né? A ansiedade, ela faz parte da vida das pessoas e é uma reação emocional esperada diante de diversas situações. Como você já citou, as crianças é comum elas terem ansiedade antes de viajar, antes de uma festinha de aniversário, de uma apresentação na escola. E nesse período de férias escolares,
maior, que é o período das férias de verão, elas ficam em casa bastante tempo, sem rotina, com as atividades não estruturadas. E na hora que ela precisa retomar, isso gera ansiedade, tanto pelo retorno às atividades estruturadas de acordar no horário, tomar café, fazer lição, ter horário para entrar na escola, quanto nos primeiros dias, porque a gente tem que pensar que toda vez que uma criança começa em um novo ano, é como se ela estivesse começando em um novo trabalho. Os adultos ficam ansiosos quando começam um trabalho novo. Não conhecem as pessoas, são amigos novos, novas relações, novos chefes. E no caso das crianças, o início de uma nova turma são novos amigos, novas relações, nova professora. Então, a ansiedade é uma coisa importante. E tem crianças que, às vezes, no primeiro dia de aula, elas ficam paralisadas, tem náusea, tem vômito, tem diarreia, tem crise de ansiedade, de choro. Então, esses são os sintomas que a gente precisa ficar mais atento em relação ao início das aulas. Mas como que a gente precisa ter esse olhar? Conversar com a criança, explicar naquela semana que ela vai entrar numa turma nova, vai ser um período gostoso. A questão, quando chegam os materiais novos, sentar com a criança, os pais ou os cuidadores, quem fica junto com essa criança, a pessoa que é responsável pelo cuidado dessa criança, organizar na mala, na mochila. Tudo isso faz com que a gente diminua essa ansiedade e faz com que a criança aprenda a lidar com a ansiedade, que é um transtorno mental, como a Laís vai comentar, mas acima, muito importante, né, atualmente, que piorou muito depois da pandemia, e que a gente está vendo que as crianças estão cada vez mais ansiosas. Então, eu acho que o que precisa é a gente ter esse olhar mesmo. Agora, doutora Alessandra, essa ansiedade, ela é mais, assim, um resultado, entre aspas, né, da depressão pós-férias, aquela coisa, nossa, acabou, estou com saudade das férias. Quem não tem depressão pós-férias, né? Adulto, criança, onde você fica tranquilo de férias, com o dinheirinho no bolso, fazendo tudo que você gosta. Também, Mauro. Mas a gente tem algumas séries que são muito importantes. O primeiro ano escolar da alfabetização gera uma ansiedade muito grande. O sexto ano, que é a nossa antiga série, que é o início do Fundamental 2, onde as crianças estão começando o período da pré-adolescência, gera uma ansiedade maior, porque as relações, os relacionamentos são diferentes. O começo do ensino médio, onde começa aquela cobrança visando a busca de um ensino técnico ou profissional, ou muitas vezes essas crianças precisam, às vezes, complementar a renda da escola, porque já tem que renda familiar e acabar tendo que ficando junto com a questão da escola com o trabalho. Então, são séries mais importantes onde a gente precisa ficar mais de olho. Mas depressão pós-férias, eu acho que não só as crianças, adolescentes, todo mundo com certeza tem. Agora, como diferenciar, doutora Alessandra, a ansiedade do medo? Porque a ansiedade, ela traz prejuízos, o medo não necessariamente, o medo é salutar, o medo é, né, do instinto humano, com o medo a gente se afasta do perigo, né? O medo traz é importante para que a gente não enfrente os riscos muito sérios, né? Perfeita a sua pergunta, Mauro. A ansiedade ela é importante para a nossa sobrevivência como seres humanos. É um alerta do nosso cérebro que faz agir a gente diante de algum perigo. O problema acontece quando isso é desproporcional às situações vividas, que é a questão do medo, gerando impacto no dia a dia, gerando crise de pânico, né? A ansiedade patológica, que a gente chama, que é aquela ansiedade onde a gente transforma isso numa doença, ela pode acontecer e isso causa um sofrimento. Então, o que que a gente percebe? Que a criança começa a se afastar ou tenta evitar a situação que causa ansiedade. Então, a criança que começa na adaptação na escola, passa a primeira semana, continua chorando, não querendo ir, com medo, né, não dorme bem à noite, já não querendo enfrentar o problema no dia seguinte, talvez ela precise de aconselhamento psicológico e pediátrico para a gente poder auxiliar essa criança, o que não é incomum, viu, Mauro? A gente está vendo isso com uma certa frequência, principalmente no período pós-pandêmico, onde as crianças ficaram cerca de 2 anos na escola. A retomada das relações pessoais, a retomada da ida na escola, gerou bastante crise de ansiedade, pânico, medo e transtornos mentais. Doutora Laís, e como tratar os pais, hein? Porque tem pais que ficam muito mais ansiosos do que os próprios filhos, né? Quando as aulas retomam. Às vezes os filhos estão numa boa, estão indo para a escola, enfrentando tudo que tem para enfrentar, e os pais estão com medo. Mauro, eu acho que os pais, a grande maioria, estão ansiosos para as crianças voltarem, viu? Porque quando vai chegando perto das férias, a maioria dos meus pacientes ficam muito, muito angustiados, ansiosos, sem saber o que vão fazer nesse período de férias com as crianças em tempo integrais.
Mas existe sim aí uma preocupação, a doutora Alessandra pontuou muito bem essa questão da ansiedade patológica e a ansiedade fisiológica. Isso é a principal dúvida dos pais, dos adultos, das crianças. Quando que eu devo tratar meu filho? Então, os pais também precisam identificar. Se te traz prejuízo a longo prazo, já é patológico. Então, assim, eu fico muito preocupada se meu filho vai ser bem recebido, se ele está sofrendo bullying, com a rotina que eu vou fazer. Isso é uma preocupação normal. Você precisa desse medo, dessa ansiedade fisiológica para você conseguir ter um estímulo de se precaver, se organizar para que suas atividades funcionem. Mas se isso já persiste, te traz aquele pensamento ao longo do dia, está atrapalhando o seu sono, está atrapalhando a sua alimentação, eu estou descontando na comida, eu estou parando de comer, eu estou dormindo demais. Então, se trouxe qualquer tipo de prejuízo, aí a gente já precisa acompanhar e tratar. Então, acho que para os pais, o principal alerta é se observarem se vocês já têm prejuízo patológico a longo prazo, mesmo que para você já pareça o mínimo, precisa tratar, porque isso reflete também nas criancinhas. Mas é muito comum ter essa ansiedade aí fisiológica também. Renata, além do tradicional contar até 10 e respirar bem fundo para enfrentar tudo isso, né? O que que a farmacologia tem à disposição para ansiedade? Hoje em dia já existem vários medicamentos, né, muitos de origem fitoterápica, bastante utilizados pelas crianças, pelos adolescentes há bastante tempo e com bastante resultado. E dentre esses fitoterápicos, o que vem revolucionando aí a medicina é a terapia canábica com os produtos derivados de cannabis, que nós temos um sistema endocannabinoide dentro do nosso organismo, que é esse sistema endocannabinoide que vai coordenar todos os outros sistemas, então está totalmente envolvido com ansiedade, com depressão, com todos esses sintomas psiquiátricos e introduzindo a terapia canábica, nós conseguimos equilibrar esse sistema endocannabinoide, onde nós produzimos endocannabinoides, que são substâncias similares aos fitocannabinoides da planta. Então, ela consegue trazer esse equilíbrio e a qualidade de vida para a saúde desses indivíduos, inclusive crianças, idosos, né? Então, aí, para todas as idades, a gente consegue estar auxiliando dentro da terapia canábica, dentro da aromaterapia. Então, tem várias terapias, né? São as terapias complementares integrativas, onde nós utilizamos várias terapias junto, não só, né? Respirar, contar até 10, mas a introdução de alguns fitoterápicos aí junto, que podem estar trazendo inúmeros benefícios não só às crianças e aos jovens, mas também aos pais para poderem entender essa nova geração, né, que vem assim diferente, né, então mais evoluída, ligada totalmente à internet. A própria internet já ativa muito as crianças, as crianças estão o dia inteiro ligadas, sintonizadas aí com a internet, e isso deixa elas muito mais ansiosas. Então, hoje em dia, existem, né, vários fitoterápicos e a cannabis é aí um grande aliado aí nesse auxílio da ansiedade para jovens, adultos e idosos. Camila, seu olhar sobre esse tema, a partir da sua área. Olha, aqui a maioria dos pacientes que eu atendo, eles já chegam ansiosos, sempre. E é muito rotineiro. Para isso, muita conversa, tentar entender o motivo dessa ansiedade, se tem um medo por trás disso, mas muita paciência, muita calma, muito carinho, muito cuidado, e a gente consegue desviar aí desses sintomas de ansiedade que às vezes eles acabam tomando conta dos pacientes. E aí eu prefiro até não atender o paciente nesse dia. A gente conversa bastante, remarca a sessão, mas o importante é o paciente chegar aqui bem, consciente de que ele vai passar por uma transformação que vai fazer bem para ele, sem exagero e com muita responsabilidade também. Muito bem, programa Gente que Fala segue por aqui. Vamos passar para o próximo tópico dessa quarta-feira, sempre com as questões da saúde, do bem-estar e do comportamento por aqui. Pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, por imagens no AltV, a TV da internet, redes sociais
Instagram, Facebook, o nosso canal no YouTube e a retransmissão a partir das 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos no interior paulista e para outras 20 cidades da região. Olha, gente, o Brasil é líder na América Latina e um dos primeiros do mundo em casos de depressão. O tratamento da doença requer a combinação de medicamentos e acompanhamento psicológico, mas para alguns pacientes o uso de remédios não traz melhorias. Nesses casos, que são chamados de depressão resistente ou refratária, a neuromodulação, é uma técnica de estimulação cerebral, pode apresentar resultados muito bons. Antes da gente falar da neuromodulação, doutora Laís, vamos pegar primeiro esse ponto que eu destaquei aqui no início, o Brasil aí liderando o mundo aí, né, nos casos de depressão. Por que que a gente está nesse ranking lá na ponta, lá em cima? Olha, eu acredito, Mauro, que muito pelos nossos hábitos também, né? Hoje a gente já sabe que a saúde, ela é bem-estar físico, mental, e engloba também essa parte espiritual, tem que estar alinhada. Nós vivemos aqui com muita tecnologia, com muita cobrança, entra também aí uma carga genética, o estilo de vida que o brasileiro tem adotado, tudo está adoecendo as pessoas. Então, assim, é uma forma. Muita gente fala assim: após a pandemia eu adoeci. E quando chega uma consulta, a gente vê que já estava adoecido, às vezes desde a infância. Só que aprendeu a empurrar com a barriga, aguentou aquilo muito tempo, e na pandemia veio aí o estopim, não aguentou e chegou no ápice. Então, o que eu vejo que é isso: pessoas estão adoecidas aqui no Brasil há muito tempo, pelo estilo de vida, pela cobrança, pela comparação, pelos hábitos também alimentares, né? Esse sedentarismo que agora essa nova geração está correndo mais atrás de estar se alimentando melhor, de estar conseguindo fazer uma atividade física. Então, acredito que seja muito pontual por isso, pelos nossos hábitos, né? Bom, sobre esse conceito de depressão resistente ou refratária, a gente tem estudos no Brasil sobre a prevalência, quantas pessoas sofrem disso? Isso. Na verdade, nós temos hoje, a maioria dos pacientes, vou te falar na prática, tá? Quando chegam ao consultório médico, eles já estão num quadro bem resistente refratário. Por quê? Muitos, como eu falei anteriormente, eles vão empurrando com a barriga. E o que deixa uma patologia refratária e resistente é você começar o remédio e achar que vai ficar viciado e abandonar por conta própria. Você pode estar ficando refratário naquela doença resistente. Então, uma medicação que teria início, meio e fim, você vai ter que tomar remédio para o resto da vida, ou teria outro tipo de tratamento, como a neuromodulação, por conta de não ter essa informação, por não ter essa instrução. Então, isso é uma das coisas também que faz com que o paciente chegue a esse quadro refratário. Então, é muito importante que saibam todas as orientações. Então, na prática, eu diria que uns 80% dos pacientes já chegam com quadro resistente refratário, porque o brasileiro tem um jeitinho, né? A gente tem um jeitinho brasileiro de, acho que eu vou tomar isso, acho que eu vou fazer isso, já estou boa, vou parar, tá ótimo. Então, a maioria dos meus pacientes hoje estão, infelizmente, no quadro já resistente refratário. Diria que uns 80% na prática. Esse é um assunto para psicólogo ou para psiquiatra, a depressão resistente ou refratária? Para os dois, né? Na verdade, é um assunto para, eu diria que para todo mundo, é um assunto para os professores, para o nutricionista, para o educador físico, para o médico em geral. Por quê? A depressão, ou qualquer outro transtorno mental, ele nunca vai ser só químico. Então, o paciente que chega numa depressão resistente refratário, ele também tem traumas, tem questões comportamentais, que aí o psicólogo tem que entrar associado com a gente para poder tratar um paciente como um todo. Eu não consigo entrar com a parte de neuromodulação ou medicamentosa se você tem questões comportamentais mal resolvidas, se você é inseguro. Então, a gente precisa analisar o paciente como um todo para ele conseguir ter saúde mesmo. Agora, vamos falar sobre a neuromodulação, que é essa técnica de estimulação cerebral para o tratamento da depressão resistente ou refratária. O que que é essa técnica?
Então, a neuromodulação, ela parece uma técnica nova aqui no Brasil, mas ela já foi reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina desde 2012. Infelizmente, ainda muito pouco difundida e a maioria das pessoas falam que nunca ouviram falar ou não conhecem quem fazem. É uma técnica não invasiva, não indolor. Muita gente confunde com aqueles choquinhos de antigamente, os eletrochoques. Não é, tá, gente? É um equipamento que eu trouxe da Dinamarca. Hoje a gente tem que importar esses equipamentos, tem a liberação, fiscalização da Anvisa, é extremamente seguro e tem evidência A para depressão resistente refratária. O que isso significa? Cientificamente é comprovado que ela funciona, não é nada experimental. Da mesma forma que a medicação tem evidência a estimulação também tem evidência A para esses quadros. Nós conseguimos, ao invés de você tomar a medicação para o seu corpo regular essa parte química que de tanto estresse, de tantos traumas, do hábito desregulou, a gente, através de uma bobina, vai estimular a área do seu cérebro que não está funcionando tão bem, para que ela volte à normalidade. Porque todo o nosso cérebro ele é eletricidade. E devido a algumas mudanças, tem áreas que vão funcionar mais, áreas que vão funcionar menos. Ela entra num desequilíbrio. Com a estimulação, a gente vai lá na raiz do problema e as áreas que estão funcionando menos, a gente excita para voltar a funcionar mais. Então, se você está desanimado, depressivo, a gente vai voltar a te excitar, te dar um up. Se você está agitado, ansioso, a gente vai inibir com a estimulação para assim ter um equilíbrio. E a Isso, vantagem é que não tem efeito colateral das medicações, você não tem ganho de peso, você não mexe na libido, e é uma técnica que está sendo muito procurada por não ter esses efeitos colaterais. traz um resultado definitivo ou a pessoa pode ter uma recaída? Não sei se esse é o termo correto. Isso, falando numa depressão resistente e refratária, aquele paciente já é um paciente crônico, assim como uma diabetes, assim como uma hipertensão, é um paciente que ele não vai ter uma cura, ele tem um tratamento. Mas sim, ele trata. Se você, por exemplo, vem no início de um quadro ansioso, se você não espera chegar a um quadro refratário, a gente consegue fazer o tratamento com a estimulação e te dar uma alta como te daria com a medicação. Em casos de depressão resistente refratário, você vai fazer o tratamento com a estimulação e depois vai ficar fazendo uma manutenção. Porque o tratamento, eles são em algumas sessões, a depender do quadro. Por exemplo, uma depressão, a gente vai avaliar o nível, a gravidade, e pelo menos aí as 10 primeiras sessões, vão ser feitas 10 sessões, e depois vamos espaçando, uma vez por semana, uma vez a cada 15, uma vez a cada mês, vai dependendo da resposta do paciente. Então, para esses pacientes crônicos, o que a gente consegue é que, ao invés de você tomar várias medicações, que a gente consegue diminuir e, em alguns casos, até deixar sem a medicação, só com a manutenção. Depois você vai ficar ali uma vez no mês, faz estímulo e se mantém bem. Então, ele mantém essa neuroplasticidade, ele mantém essa melhora. Em casos crônicos, seriam pacientes que teriam que tomar remédio pro resto da vida, a gente sempre vai ter que fazer uma manutenção com a máquina. A gente estava falando anteriormente de ansiedade, dos quadros de ansiedade e também do estresse do dia a dia, enfim, da rotina das pessoas. Depressão tem a ver com ansiedade, tem a ver com estresse, porque a depressão a gente entende as coisas que deprimem, coisas vividas, as coisas do passado. O estresse, algo do momento que está ali te perturbando. E a ansiedade tem claramente a ver com o futuro, o que vem pela frente te dá ansiedade. São coisas necessariamente separadas ou ansiedade e estresse estão também no quadro da depressão? Ótima pergunta. Essa é uma dúvida muito grande. As pessoas associam a depressão só àquela depressão melancólica. Então, hoje é muito comum obtermos os quadros mistos, que são quadros ansiosos associados com a depressão. Porque uma pessoa que está há muito tempo ansiosa, estressada, num trabalho que não gosta, está no burnout aí materno, ela vai acabar deprimindo, ela vai se
preocupar, ela não está dormindo bem, ela não está conseguindo fazer as atividades. Então, é comum uma ansiedade não tratada também, não curada, evoluir para esse quadro de depressão, e é muito comum a gente ter esses quadros mistos, onde a pessoa está tanto depressiva como ansiosa. Na verdade, é o que mais a gente encontra. A depressão, ela não é só essa depressão melancólica, por isso que muita gente se espanta quando vê um humorista, quando vê aí artistas que estão brincando, estão indo para festa, e depois começam a falar em suicídio, que não tem prazer. Às vezes, tem pacientes que chegam depressivos que eles já não conseguem mais ter prazer nas coisas, eles não conseguem, que a gente chama de anedonia, chegar no início, no 1º de janeiro, e ter uma perspectiva de futuro. Isso também é um quadro depressivo, apesar de trabalhar e de exercer todas as suas funções. Então, é importante uma avaliação para a gente ver até onde os seus sintomas são patológicos, são realmente de uma depressão, de uma ansiedade, mas está tudo ligado, tá? Esse estresse, esse aumento do cortisol, essa alimentação muito inflamatória, essa rotina, é o que está fazendo a gente deprimir também. Muito bem, gente. O programa Gente que Fala dá uma paradinha agora. A gente vai para o intervalo para ouvir a mensagem do nosso apoiador. Vocês tomem um golinho de água aí cada uma e a gente volta em seguida com a sequência dos temas sobre os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento. Até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental, um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos e palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia de pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica, big data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. Está de volta pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, pela UTV, a TV da internet, redes sociais, Instagram, Facebook, o nosso canal no YouTube e a retransmissão às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no interior paulista, centro-oeste paulista e para mais 20 cidades lá da região. Hoje é quarta-feira, os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento, passando por aqui com as nossas convidadas entrevistadas de hoje, especialistas que estão analisando todos os temas, e a gente vai falar agora sobre o crescimento da cannabis medicinal no Brasil, que impulsiona uma revolução na saúde pública e com potencial para transformar tratamentos e proporcionar qualidade de vida. Respaldada por avanços científicos e resultados positivos em pacientes, o uso da cannabis medicinal cresceu exponencialmente nos últimos anos, com mais de 200 mil pacientes já registrados, são os dados da Anvisa. Mas apesar desse crescimento, os desafios regulatórios persistem e é necessário maior apoio para a sua consolidação. Que desafios regulatórios são esses ainda a serem enfrentados, Renata, para a medicina endocannabinoide? Então, são muitos desafios ainda, né? A questão da proibição aí atrasou muitos estudos, então não se regulamenta porque diz que não tem estudo e as universidades não conseguem fazer estudos, né, para poder regulamentar. Apesar de já ter mais de 30.000 artigos publicados a respeito do uso da cannabis, a Anvisa ainda alega a falta de informação a respeito de várias doenças. Inclusive, para epilepsia, o canabidiol já foi comprovada a eficácia em 1980 pelo professor Dr. Elisaldo Carlini, inclusive patrono do Instituto Jurema, aonde ele publica a eficácia do canabidiol para epilepsia, e isso já se passaram 43 anos e ainda se debate se realmente funciona ou não. A questão da regulamentação, já está sendo regulado um uso de produtos até 0,2%, então hoje em dia já é uma realidade no Brasil, então já existem quase 30 produtos nas drogarias, as farmácias de manipulação hoje também têm autorização para estar trabalhando com produtos derivados de cannabis a partir de autorização judicial, como é o caso da minha farmácia, onde nós conseguimos autorização judicial para estar trabalhando. E tem também as associações que já vêm funcionando também por ações judiciais,
Então, essas associações foram elas que deram início, né, à terapia canábica. Estamos aí nessa luta desde 2013, quando montamos as primeiras associações aqui no Brasil. Já venho acompanhando desde 2001 a terapia canábica. E em 2013 passo a acompanhar os primeiros pacientes a fazerem uso aí da terapia canábica e auxiliar os médicos. Era uma época mais difícil, onde os médicos ainda não entendiam o funcionamento da terapia canábica, então existia ainda muito tabu a respeito disso, até porque a grande maioria nunca estudou sobre o sistema endocannabinoide, que ele passa a ser descoberto a partir do ano 2000. E esse sistema endocannabinoide que existe dentro do nosso organismo, então, assim como nós temos sistema esquelético, sistema nervoso, sistema gástrico, sistema cardíaco, nós temos um sistema endocannabinoide onde nós produzimos endocannabinoides no nosso organismo, que são substâncias similares aos fitocannabinoides, e é isso que faz com que a terapia canábica seja tão útil em todas as doenças, porque ela vai modular a ação de todos os outros sistemas, né? Serotoninérgico, GABAérgico, dopaminérgico, enfim, todos os outros sistemas são ligados a ele. E muitos médicos desconhecem isso, então por isso de todo esse tabu a respeito da regulamentação do uso da cannabis. O uso industrial, a cannabis não é só utilizada a nível de uso terapêutico, ela também é utilizada dentro da sustentabilidade, na produção de fibra, na produção de cosméticos. Então, tem várias utilidades aí da cannabis. E a regulamentação está vindo, né, a princípio, esperamos, né, que agora, dentro dos próximos anos, vai regulamentar os produtos até 0,2% de THC. Estamos lutando para que essa produção seja feita no Brasil, para que a gente possa, né, temos tanta terra aqui no Brasil para fazer essa produção de forma bem produtiva, sem precisar estar importando e gastando milhões. Hoje o SUS também tem vários estados do país onde o SUS já está fornecendo os produtos derivados de cannabis, porém esses produtos são produtos importados, o que traz assim um grande prejuízo aí para os cofres brasileiros, sendo que a gente deveria estar gerando rendas com a produção nacional aqui desses produtos. Então, Pra... hoje já existe. Pode falar. Pode concluir. Não, hoje já existe, né? Então, o acesso aqui no Brasil, inclusive cultivo individual, onde também entrando na justiça, o paciente pode estar cultivando o seu produto e produzindo seus medicamentos. Eu já venho há 10 anos treinando pacientes, né? Tenho até cursos online ensinando pacientes a produzirem dentro dos padrões de qualidade farmacêutica, para garantir, assim, acesso a todos, não só aqueles que têm condições financeiras de estar adquirindo esses produtos, porque hoje em dia importar acaba sendo muito caro e algo fora da realidade do nosso país. Dentro dessa necessidade da regulação, dentro desses desafios regulatórios, Renata, para onde o Brasil precisa olhar? Para qual país o Brasil precisa olhar? Especialmente também nesse aspecto que você destaca do desconhecimento dos médicos em relação aos resultados dessas terapias, uma vez que as faculdades de medicina no Brasil ainda não estão certamente adotando aí nas suas disciplinas essa questão também, né? Sim, tem vários países hoje que já regulamentaram, os países, né, o próprio Estados Unidos é um país assim que já regulamentou na grande maioria dos estados, cada estado sendo de uma forma, porém os profissionais do Brasil, eles têm muito mais conhecimento a respeito da terapia canábica do que os próprios profissionais dos Estados Unidos, porque lá o uso não é só o medicinal, né? Então poucos o produto de venda livre, então até esses produtos que nós importamos hoje em dia são suplementos nutricionais, né? Então não são registrados como medicamentos, então não depende de uma prescrição médica para terem uso. Então muitos acabam, né, utilizando por conta própria na terapia. O Brasil é um país bem avançado dentro dos estudos, dentro da terapia canábica, com bastante publicações a respeito. Temos também o Uruguai, temos Portugal, né, que também está bastante avançado na terapia canábica, Colômbia. Então, assim, existem vários países hoje que já estão regulamentados. O Uruguai, inclusive, regulamentou todos os usos, não apenas do uso medicinal, mas também o uso social, o uso religioso, a produção de fibras. Então, isso daí já temos, né, bastante regulamentação aí em diversos países. O Brasil, aqui na América do Sul, é um dos mais atrasados, né? Quase todos os países aqui já estão regulamentados.
e a gente ainda está criminalizando as pessoas por cultivar. Uma questão aqui para nossa responsabilidade aqui da imprensa, o que me chama a atenção é porque a gente fala cannabis, a sociedade fala cannabis, e você usa a pronúncia cannabis. O que está correto? Cannabis é a pronúncia correta? Na verdade, as duas pronúncias são corretas. Eu também me questionei isso quando eu escutei a pronúncia cannabis em 2012, pela primeira vez, pelo professor Zuardi, que é o pesquisador da USP de Ribeirão Preto. Ele, inclusive, nesse evento feito no CREMESP, foi o primeiro evento médico realizado aqui no Brasil, em 2012, organizado pelo Conselho Regional de Medicina. E ele apresenta como a pronúncia correta sendo cannabis e não cannabis. Na época eu também falei: "Nossa, mas nunca ouvi falar", né. Aí em 2013, quando eu me aproximei mais do professor Dr. Elisaldo Carlini, que é o pai da cannabis aqui no Brasil, ele inclusive estudou com Rafael Mechoulam, teve a publicação em 80 sobre o uso do CBD, já vem estudando desde a década de 60. Eu fui questionar com ele qual era a pronúncia correta e ele me deu uma literatura para eu ler, onde ali dizia, né, que existem as duas pronúncias são corretas, cannabis vem de origem de Portugal, e porém é cannabis que está registrado na Academia Brasileira de Letras, e essa é a pronúncia adotada por esse grande professor Dr. Elisaldo Carlini, e eu sigo nessa pronúncia, porém as duas podem ser adotadas. Muito bom. Bom, gente, vamos passar aqui para o próximo assunto. O programa Gente que Fala prossegue pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias, AltV TV da internet, redes sociais, Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube e a retransmissão à noite, às 10 horas da noite, pela Rádio Cultura AM 990, de dois córregos no Centro-Oeste Paulista e para 20 cidades da região. Vamos falar com a Camila Mendes, que, olha, a Camila é biomédica, é cirurgia dentista e ela tem conquistado aí um grande reconhecimento, porque ela migrou, na verdade, a sua carreira para biomedicina estética. É uma área que possibilita um conhecimento aprofundado sobre a anatomia e fisiologia da pele, e sobre os processos metabólicos e bioquímicos que influenciam no envelhecimento e também na aparência física das pessoas. Bom, primeiramente, como é que se dá essa inspiração para essa mudança de área que a mim parece brusca, né? O Camila, da biomedicina, ou melhor, você é cirurgiã dentista e passou para biomedicina, para medicina estética, exatamente. Na verdade, foi o contrário. Eu iniciei a biomedicina, fiz a minha pós-graduação em biomedicina estética e depois eu migrei para odontologia, onde eu tive um conhecimento maior de cabeça e pescoço, para entender a fundo musculatura, toda a parte fisiológica, enfim, inervação, muita coisa que a biomedicina às vezes não me proporcionou conhecer. Então eu fiz um review aí de cabeça e pescoço e consegui ampliar o rol de atendimentos. E para mim foi mais confortável, porque o biomédico ele não pode trabalhar com anestésico, somente o que é mais superficial. Já o dentista, ele pode fazer um bloqueio com mais efetividade. Então, eu consigo tratar com mais cuidado os meus pacientes, com mais conforto, sem proporcionar uma dor tão grande, né? É, mas o que é possível para você, como cirurgião dentista e que tem na esteira a biomedicina, que não é possível para aquele cirurgião dentista que não tem essa formação, esse conhecimento? Tá. O biomédico ele também pode atuar em tratamentos corporais, já o cirurgião dentista não. Então, são divisões, né? O biomédico ele atua mais superficialmente nessa área de tratamentos de pele, a gente não pode fazer tanto procedimento invasivo, temos ainda algumas restrições. Já a área da odontologia, ela traz mais liberdade e segurança no momento de atuação. E a gente consegue ter uma visão melhor do envelhecimento, que a gente tem conhecimento de perda óssea, então a gente pode tratar, como eu posso te falar, com mais conhecimento, mais a fundo, sabe, o nosso paciente, estrutura de pele,
trabalhar uma sustentação melhor da face, e aí entram os preenchedores, entram os bioestimuladores, coisas que às vezes o biomédico não pode entrar tão a fundo ali. Né? O que que a odontologia tem, pode lançar mão hoje, dentro desse cenário que muita gente tá e que não está querendo envelhecer, não está querendo sentir os efeitos do envelhecimento e que está sempre em busca de alguma novidade para, de certa forma, tentar retardar esses efeitos. O que que a biomedicina, em conjunto com a área aí da cirurgia, da odontologia, tem juntos para poder trabalhar para essas pessoas? Bom, hoje os dentistas, além de atuarem na área da estética, a gente também tem a parte da saúde bucal, que às vezes o nosso paciente tem perda de elementos, que são os dentes, e aí ele tem um aspecto de envelhecido, quando na verdade, se a gente restabelecer essa saúde oral, você minimiza esses efeitos da pele mais soltinha. Então, você coloca ali um dentinho no seu paciente, você faz uma prótese nele, você já minimiza esse envelhecimento dele. E aí a gente entra com o bioestimulador, por exemplo, que ele vai te trazer uma produção de colágeno maior, atuando aí junto com o dentista. Então, normalmente a gente trabalha sempre em conjunto, às vezes com o bucomaxilo, que também está migrando aí para a parte de cirurgia estética, facial, e é um trabalho em conjunto que a gente não consegue fazer sozinho, a gente sempre vai precisar de diversos ramos aí da odontologia estética. Como é que a área observa, como é que ela olha o brasileiro médio, né? Porque tem muita gente que não vai para o dentista nem para um tratamento que a gente pode dizer funcional, né? Ou seja, né, para ter a saúde bucal em dia, para funcionalidade, né? Ou seja, você poder mastigar, poder ter uma boa saúde digestiva por conta da boa atuação também da parte dentária. Tem muita gente que tem problemas em relação a isso e não tem condições de ir ao dentista, muito menos para resolver uma parte estética, né? Sim, realmente, alguns procedimentos aí, eles têm um custo muito alto, né? Mas hoje temos aí as universidades, que elas têm alguns dias na semana que você oferece esses tratamentos para as pessoas que não têm tantas condições. Então, já facilita um pouquinho. Aqui, por exemplo, quando eu recebo um paciente que a prioridade dele é a saúde oral, primeiro ele vai tratar isso, para depois ele vir passar comigo. Saúde oral em primeiro lugar. Depois a gente cuida da parte estética. Então, a gente precisa priorizar e tratar com cuidado e responsabilidade. Hum. Colocar Não, fiz essa não, tem muita gente que quer parecer com alguma celebridade, chega no consultório, já vai dizendo isso e tem muita coisa ainda funcional a ser feita antes disso, né? exatamente, tem que ser feito. Tem algumas complicações que podem levar até o paciente a óbito, que é a endocardite, né? Que não cuidou da saúde bucal, aí você pode ter complicações. Então, em primeiro lugar, a saúde, depois a estética. E aí a gente já passa as orientações para o paciente em cadeira, olha, acho legal você procurar um clínico, fazer a parte da sua reabilitação primeiro, cuidar da sua saúde com bastante responsabilidade e depois a gente cuida da parte estética. Camila, o Everton Coutinho está com a gente aqui pelo AltV, acompanhando o programa Gente que Fala. Ele pergunta para você o seguinte: quais os principais cuidados que alguém deve ter antes de passar por um tratamento estético? Os principais cuidados é você seguir uma rotina em casa, higienizar o rosto com um sabonete adequado, não é aquele sabonete que você toma banho, passar um protetor solar, passar também anteriormente com um dermatologista para você cuidar da parte patológica, ver se não tem nenhuma propensão a desenvolver um câncer de pele, e esse é o primordial. Passar com primeiro um dermatologista, depois você vir cuidar da pele aqui com ou um biomédico. Existem outros profissionais da saúde também que podem atuar e estabelecer, né, as ordens.
fazer com muita responsabilidade. Você também, como profissional, precisa aprender a delegar as funções. Muitas coisas a gente não pode fazer. Então, a gente também precisa de um médico cuidando ali. Ser responsável, né, na área de atuação. Doutora Alessandra, a Gláucia Mello, ela está no Instagram, ela vai na seguinte pergunta aqui, aproveitando a sua experiência, a sua atuação, né, como é, chefe da cardiopediatria dos hospitais 9 de Julho e Santa Catarina. Quais são os principais sinais de que uma criança pode ter algum problema cardíaco? É a pergunta da Gláucia. Paulo, excelente pergunta. Hoje, né, o Brasil ele tem uma preocupação grande em identificar os problemas cardiológicos congênitos, que são aqueles que nascem com a criança desde a barriga, os mais graves. Na maternidade é feito um teste chamado teste de saturação das crianças, que é o teste cardiológico. Então, em toda maternidade, seja pública ou privada, essa criança já tem uma pequena avaliação, mas que já pode dar indícios de coisas bem graves. Quando a criança vai para casa e começa a ter sintoma cardiológico, geralmente ela não consegue mamar. Eu sempre falo para os meus pacientes e para os pais que a criança mamar é como se fosse ela correr uma corrida de São Silvestre. E as crianças com cardiopatia grave, elas cansam muito mais do que o normal para mamar. Elas não conseguem ganhar peso adequadamente, elas têm suor para mamar. Então, esses são os principais sintomas e sinais de doenças em geral, porque criança, bebê pequeno que não ganha peso já é um sinal de alerta. Por isso, tão importante passar em consulta com o pediatra de rotina, agendar as consultas de rotina, fazer o segmento. E no caso das doenças cardiológicas, a gente pode ter crianças muito cansadas, muito mais cansadas do que o habitual, com falta de ar, cansadas, como se fosse uma asma cardíaca mesmo, ou as crianças que ficam roxinhas, e a boca fica mais roxa, as pontas dos dedos ficam mais roxas, porque elas têm uma saturação, que é essa quantidade de oxigênio que você tem no organismo menor. Então, esses são os principais sinais e sintomas específicos. E uma coisa, Mauro, importante falar, muita gente não sabe que existe cardiologista de criança. Existe cardiologista, todo mundo vai fazer um check-up num cardiologista adulto para fazer uma avaliação, porque teve um pai com problema, porque vai fazer uma cirurgia, mas existe o profissional cardiologista pediátrico, que é uma especialização regulamentada e que a criança e que a gente acaba fazendo depois de fazer 2 anos de pediatria. Então, são 2 anos de pediatria e depois mais 2 anos de cardiologia pediátrica. E isso é muito importante quando a criança vai fazer a avaliação. Muitas crianças também querem, às vezes, ir para academia, começar a fazer escolinha de futebol, começar a participar de atividade de judô, natação. Quando você vê, a criança tem na semana, muito atrelado ao que a gente está dizendo, uma carga bem grande de atividade física, que às vezes até deixa ela ansiosa. Quando você vai ver, essa criança pratica 6 horas, 8 horas de atividade semanal. Então, é muito importante essa criança ser avaliada assim por um especialista. Como o adulto vai no cardiologista, uma criança também ser avaliada por um cardiologista pediátrico. Eu estou fazendo o fellow de cardiologia do esporte, específico para essa área, e a gente não tem avaliação das crianças que vão fazer futebol profissional nas escolinhas. Eles pedem um atestado normal, mas essas crianças não fazem avaliação devidamente como os órgãos competentes e as sociedades nacionais e internacionais de cardiologia e cardiologia pediátrica recomendam. Então, acho que fica um alerta importante. Obrigada pela pergunta, viu, da nossa A Gláucia. seguidora. Sim. Renata, pergunta aqui do Jaime, para você, do Jardim Bonfilholi. Jaime sempre participando com a gente, todos os dias. Feliz 2024 para você, Jaime. Quais são as doenças ou situações médicas para as quais já há confirmação científica dos benefícios da cannabis, ou cannabis? Na verdade, para todas as doenças, como eu disse, ela está baseada numa regulação do sistema endocannabinoide. Então, regulando o sistema endocannabinoide, nós conseguimos auxiliar em praticamente todas as doenças. O sistema endocannabinoide, ele é responsável pelo estresse, pelo apetite, pelo metabolismo, pela questão cardíaca, pela temperatura, pelo estresse, pela ansiedade, pelo sono. Então, é ele que regula isso tudo. E a gente conseguindo regular ele, nós conseguimos regular, né, esse sistema endocannabinoide, trazendo a homeostase e auxiliando nessa questão. Então, assim, quando nós somos crianças e jovens, nós temos já uma produção muito grande de endocannabinoides. E é por isso que não é recomendado para crianças e para jovens, a não ser que tenha algum desequilíbrio no sistema endocannabinoide. Mas quando nós vamos ficando mais velhos, existe uma deficiência na produção desses endocannabinoides. Então, assim como hoje já se fala em modulação hormonal, a gente também já fala em modulação dos endocannabinoides.
Então, regulando esse sistema endocannabinoide, nós também podemos, por ele ser também um neuroprotetor, né? Ele também é responsável pela neurogênese, ele também vai ajudar nas doenças neurodegenerativas, então, como Alzheimer, como Parkinson, ele também ajuda nas escleroses, esclerose múltipla, inclusive o primeiro medicamento registrado aqui no Brasil, o Mevatil, é para esclerose múltipla, esclerose lateral amiotrófica, para autismo, para epilepsia, então para dor crônica, né? Então, assim, para praticamente todas as doenças ele vai ser utilizado por regular o sistema endocannabinoide, né? Então é nessa forma o mecanismo de ação que ele vai estar sendo utilizado. Laís, o nosso tempo está super apertado aqui, já estourado, na verdade. A última pergunta vai para você. Mariana Correia no Facebook. Qual a sua avaliação sobre o fato de muitas pessoas estarem fazendo terapia com bots de inteligência artificial? Bem rapidinho, por gentileza. Tá. Mariana, então, hoje a inteligência artificial ela não consegue suprir esse atendimento mais humanizado, onde a gente não vai olhar simplesmente as questões objetivas. Eu sinto isso, aquilo que eu tenho. Vamos analisar todo o entorno, a sua vivência, a sua história, para que aí a gente consiga chegar no tratamento mais adequado e te ajudar de uma forma mais afetiva. Eu acho que primordialmente é isso, rapidinho. Legal, gente. Vamos colocar um ponto final nessa edição do programa Gente que Fala de hoje, quarta-feira, sempre por aqui os assuntos da saúde, bem-estar e comportamento. O agradecimento em nome de toda a nossa equipe, à doutora Alessandra Geisler, pediatra, chefe da cardiopediatria dos Hospitais 9 de Julho e Santa Catarina. Ela é sócia proprietária da Cardio, Clínica Médica Cardiológica e Pediátrica. A doutora Laís Pinheiro, médica psiquiatra e neuromoduladora, Renata Monteiro, farmacêutica, pós-graduada em cannabis medicinal, homeopatia e cosmetologia, proprietária da Ortofarma, e doutora Camila Mendes, cirurgiã dentista e biomédica, pós-graduada em medicina estética. Programa Gente que Fala por aqui é sempre realização da ABCom, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral. Você, espectador, você, ouvinte, sempre a razão da nossa presença aqui todos os dias. A gente volta amanhã, a partir do meio-dia, pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, pela UTV, a TV da internet, redes sociais e a reapresentação a partir das 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990, de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista e 20 cidades da região. Um abraço a todos, tchau e até lá.